Angolanos e angolanas, boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Zuela Meu Povo, o programa da família angolana. Hoje é quinta-feira, hoje é quinta, sim. 2 de abril. Sim, estou certo, estou a pensar já no feriado. Estou apressado com o feriado. Pois é, hoje é quinta-feira, 2 de abril de 2026. Vamos nós fazer mais um programa, o programa da família angolana. Olha, temos hoje novidade, temos assunto sério para tratar aqui. Assunto sério. Macas que têm estado a acontecer no nosso país, na nossa cidade. E vamos começar por onde? Vamos começar pelo Zango. Boa noite, espero que você e a sua família estejam bem. Prepare o seu coração. Inconformados com a falta de energia elétrica numa das zonas do município do Calumbo, comuna do Zango 2A, na província do Icoluíbe. Queremos energia. Até aí, está tudo bem. Mas manifestar com atos de vandalismo e arruaça, fazer isso, Zuela. Tá bem, não tem a energia e nós compreendemos. Mas por quê? Por que é que temos de partir para a vandalização? Vamos ver mais um vídeo. E desta vez vamos notar a presença de pessoas idosas, inclusive, a vandalizarem, no caso, uma instituição que está aí para servir à comunidade, a comissão de moradores. Vamos só ver este vídeo agora, por favor. Queremos luz, o governador não está fazendo nada. Sai fora! Nada está fazendo! Não, queremos luz! Queremos luz! Se for para sair fora! Não tem luz! Qual é o problema que tem aqui afinal no bairro? Quem é afinal o seu consumidor? Não está fazendo nada, sai fora! É tanta pessoa! Que é isso? O que está passando afinal com o senhor dele? Ele tem que sair, não tem nada para fazer, não está fazendo nada aqui. Nós queremos luz, e mais nada. Não queremos mais nada, só queremos luz. Nós temos de ter comportamentos ordeiros. Nós temos de respeitar as nossas instituições. Nós temos sempre de primar pelo diálogo, pela conversa, pelo entendimento. Somos adultos. E precisamos conversar. É conversando que as coisas se resolvem. Comissão de moradores. Nós não temos energia até hoje. O que é que se passa? Por que é que vocês não estão a fazer o vosso trabalho? Mas a pergunta é,
Isto é da alçada, é da responsabilidade da Comissão de Moradores para vocês, moradores, vandalizarem esta instituição, que afinal de contas está aí para servir os nossos interesses enquanto moradores. A Comissão de Moradores está para intermediar a nossa relação com a administração local. Então nós temos de respeitar, é como na sala de aulas. Nós temos um delegado, temos alguém na turma que vai conversar com o professor e apresentar na mesa do professor as nossas inquietações. É o delegado que vai ter com o professor e dizer: professor, nós na turma temos este problema e aquele problema. E o professor, muitas vezes, antes de manter determinados comunicados ou de fazer determinados comunicados oficiais na turma, consulta o delegado. A administração instalou a Comissão de Moradores aí. E é importante que nós respeitemos esta instituição. Agora, somos nós que, volta e meia, insistimos nesse tipo de atos. É a Comissão de Moradores que tem de colocar energia no bairro. É a Comissão de Moradores que tem de fazer isso. Estes atos de vandalismo está errado. Não se pode admitir em coisas do género na nossa sociedade. Agora, vamos voltar a ver um vídeo onde já é visível o vandalismo. Por favor, Zuela. Da energia, a população do Zango 2A querem vir fazer construção cá na Comissão de Moradores, por não ser resolvido a energia. Até senhores mais velhos, todos. Entanto, isso não é bom, não está a ser bem feito. Nós precisamos ter uma resposta ao nível dos nossos dirigentes da ENDE. Isso vai chegar até a TV Girassol, a TV, ao TPA e tudo em geral. Então precisamos uma resposta. Vocês viram pessoas adultas, mais velhos, desliguem aqui o meu som, por favor, pessoas adultas, mais velhos, a não respeitarem uma instituição pública, a vandalizarem com paus. Que exemplo é que nós vamos dar a estas pessoas? Está feio, está errado, não se faz isso. Agora, já lhes casquei, tá bom, já chamei a atenção aos moradores. Não tem energia. Eles estão a precisar de facto de energia. Eles precisam de facto de energia. Agora, temos é de chamar também a atenção às instituições que estão aí para rever essa situação. A ENDE tem de ver essa situação. A administração do Icolo Ibengo tem de ver esta situação. Os moradores estão a pedir por energia. Energia da rede. E precisamos que as instituições atendam essas preocupações, as preocupações dos moradores. Porque senão vamos estar a registrar atos do género. E não é isso que nós queremos. Nós queremos é chamar a atenção das pessoas. Mas precisamos de energia naquela zona, porque estão a se estragar muitas coisas, são frangos, é uma série de coisas. Mas agora, o que devemos fazer é olhar também para aquilo que está a acontecer. O que está a acontecer é grave. As pessoas não podem, em nenhum momento, vandalizar instituições públicas, instituições do Estado. Alto lá. Devemos ter bom senso. Devemos olhar para aquilo que está a acontecer no nosso país.
Nós não podemos agir assim. Está errado. Mais velhos, pessoas que deveriam dar exemplo à comunidade, com paus e katanas. Nós não estamos aqui para isto. Definitivamente não estamos aqui para isto. Por favor, comportem-se como pessoas adultas e deem, de facto, o verdadeiro exemplo aos mais novos, até mamães com bebês no colo a vandalizarem uma instituição do Estado. É triste, muito triste. Agora vamos para um caso sério, um caso da AGT. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Provincial do SIC-CUNEN, em coordenação operativa com outras forças de defesa e segurança, procedeu nos dias 31 de março e 1 de abril na cidade de Ondiva e localidade de Santa Clara, em sequência investigativa, a detenção dos cidadãos identificados por António Mendes da Silva, ex-chefe de Departamento de Navegação e Controlo da Delegação Aduaneira da Santa Clara, atualmente técnico da Repartição Fiscal, Fernandes da Cruz Gomes, de 30 anos de idade, Miguel Calianguila, de 45 anos de idade, técnicos da AGT. Atenção! E estamos a falar também de Agostinho Joaquim Antônio, de 47 anos de idade, despachante oficial. Todos eles são acusados por crimes de falsificação de documentos e fraude fiscal, consubstanciado em indícios fortes de falsificação de processo de trânsito de mercadorias, tendo defraudado o Estado em 30 milhões de kwanzas já apurados. É muito dinheiro. E um outro montante por se confirmar ainda de mais de 90 milhões de kwanzas. Referir que a investigação em curso, que incide sobre factos relativos ao ano de 2023 a 2024, detectou fortes suspeitas de um esquema fraudulento de concertação de funcionários da AGT com despachantes para a falsificação de processos de trânsito de mercadorias provenientes da República da Zâmbia, com passagem pela Namíbia e posto aduaneiro de Santa Clara, alegando que as mercadorias tinham como destino a República Democrática do Congo, quando, na verdade, eram vendidas em território nacional sem o pagamento dos direitos aduaneiros, causando aqui avultados prejuízos aos cofres do Estado. Nós estamos a falar de muito dinheiro. Agora vamos passar para um outro assunto envolvendo também aqui a polícia. Está detido no município do Calumbo um cidadão que exibia e fazia-se passar por subcomissário da Polícia Nacional nas redes sociais e em bares. Vocês já viram isso? Vocês já viram isso? Pois é. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Provincial do SIC e Coluibengo, mediante denúncia pública, através das redes sociais, despoletou uma microoperação e, em cumprimento de mandado e detenção, procedeu então nesta terça-feira, 31 de março, na Centralidade Vida Pacífica, no município do Calumbo, província do Icoluibengo, a detenção de um cidadão identificado pelo nome de Maurício de Figueiredo Antônio, de 39 anos de idade, que se exibia e fazia-se passar por oficial comissário da Polícia Nacional de Angola, circulando em bares no bairro do Zango 3, município de Calumbo, devidamente fardado com o uniforme número 3 da Polícia Nacional de Angola, ostentando o posto de subcomissário, bem como publicações nas redes sociais. Referir que foi possível apreender em posse deste, na sua residência, o respectivo uniforme e os passadores, sendo que outras ações prosseguem para o esclarecimento total desse esquema fraudulento de obtenção destes uniformes. 2 casos, volta para mim, meu realizador, 2 casos que merecem a nossa atenção, 2 casos que nos chamam para refletir. Afinal de contas, o que é que se passa? O que é que nós estamos a fazer?
nós já não estamos a respeitar as instituições públicas. Por um lado, há um cidadão que roubou. Aliás, vários cidadãos roubaram do Estado. Roubaram muito dinheiro do Estado. Por outro lado, há um cidadão a usar uma farda que não lhe pertence e a se fazer passar por subcomissário. Nos bares, nas diras, eu sou já o chefe, sou subcomissário. Ele tinha tudo. Ele tinha o NIP, tinha a farda, ele tinha absolutamente tudo. Ele tinha tudo. Como é que se diz? A fralda, é fralda? A farda, assim está correto. Ele tinha tudo. Estava a se fazer passar por agente da Polícia Nacional. Vocês conseguem perceber a gravidade desta situação? Nós conseguimos perceber? Nós estamos a falar de uma situação séria. Quantas pessoas este indivíduo chegou a burlar? Quantas? Quantas pessoas? E nós continuamos a cair nessas coisas. Continuamos a cair nessas coisas. Mas como não cair? O indivíduo tinha NIP, tinha todo o fardamento. Como não cair? A pergunta que não se quer calar é onde ele conseguiu esse material. Quem lhe deu? Quem lhe deu? Hoje todo mundo quer entrar na polícia, quer fazer um esquema. Quantas pessoas é que ele chegou, se calhar, a burlar? Mas nós não estamos a ter respeito pelas instituições públicas. No Zango as pessoas vandalizaram. As pessoas estão a vandalizar. As pessoas estão a usar fardas que não lhes pertencem. E quer dizer, este se calhar não é o único, não é o primeiro. Existem mais pessoas nessa condição. Epá, está feio, muito feio. Mas pronto, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Não saia daí porque tem homicídio nos Molenvos. Até já. Pois é, estamos de volta para a segunda parte do programa da Família Angolana, o programa Zuela Meu Povo. Você sabe que pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o 924 36 36 86. Também sabe que nós estamos na posição 7 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Nós também estamos nas plataformas digitais. É só escrever Rede Girassol Angola. Vai encontrar tudo sobre nós nas diversas plataformas digitais espalhadas pelo mundo. Né? São as redes sociais a nos conectarem também de alguma forma. E sabemos que há muitos angolanos, existem muitos angolanos no estrangeiro, acompanharem a Rede Girassol através do YouTube. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Seguimos com cerca de 80 famílias na província de Benguela foram afetadas com as inundações causadas pelo transbordo do rio Cavaco devido ao rompimento de um dique. As famílias clamaram por apoio e solução técnica para o bloqueio das águas do rio. Vamos acompanhar uma situação que vem de Benguela. Zuela. A administração municipal de Benguela criou condições mínimas para as mais de 80 famílias que viram as suas casas inundadas com as águas do rio Cavaco na última sexta-feira, com montagem de tendas nesta antiga fábrica adjacente ao bairro. Ouvidos pela nossa reportagem, os cidadãos querem que se resolva o mais rápido possível o problema que deu lugar às inundações. Nós estamos com essa situação desde 2009. Estamos sempre a pedir ajuda, mas não estamos a fazer caso. Só esta vez que viram que a água foi demais, é que nos ajudaram, senão de lá para aqui. Mas, em todo caso, o que nós estamos a pedir é uma ajuda para nos aumentar só o dique. Em todo caso, metemos aqui, não estamos nos ajudando em caso de alimentação.
A meu to onde yange o kina nyamani o baba na nyamani o ate onde yange. Pô mandar de cali yange kachava lelele. Tempo ainda tipo pia ko wingi ku governo. No que kwenje ndikasi ko pala ya o kina bolo mosquitelo. Ka o kanjoka joka sala pagari ngo o mala matito. E que tempo ya njunda ndiyongola tuyongola ngo kutuka pela kondike que ikandundura mavalui ku de baba que ama lundulira mavakati kolbi. Perante o número de 80 famílias afetadas e desfavorecidas, a administração local montou apenas 4 tendas, o que não é suficiente, segundo os cidadãos. Segundo o coordenador, disse que ainda vão montar algumas tendas, né? E então estamos à espera de nova ordem, né? Mas vocês vão ficar aqui até quando? Acho que isso é uma questão de prevenção, porque algumas casas partiram e então acho que deve ter mais 4, 5 ou 6 casas partidas e algumas casas estão em risco. É a razão que tanto estamos aqui. Em resposta ao problema sobre o rompimento do dique de proteção, o administrador municipal adjunto para a área social disse que tal assunto é de âmbito central. Relativamente à solução definitiva, não é, do dique, é uma questão que nos ultrapassa, mas dizer que o governo provincial já tomou peito à situação e, no entanto, um estudo está sendo feito com algumas sensibilidades. Estamos a falar da administração municipal, o gabinete de infraestruturas do governo provincial, estamos a falar também de ambientalistas, quer dizer, vai-se criar aqui uma equipa multissetorial para pensarmos então numa solução definitiva para o dique do Rio Cavaco. António Jololo explica ainda que as casas inundadas estão localizadas em zonas de risco e fala em medidas para mitigar o problema. A área é desaconselhada para a construção de residências, porque o desafio não é só o contorno do Rio Cavaco. Temos o desafio do lençol freático, que é bastante acentuado, e temos também o desafio das calemas, não é? No pretérito ano de 2019, a população, não é, que reside nesta zona já tinha sido reassentada, não é, na zona F, concretamente no bairro da Mina. Só que, paulatinamente, eles foram retornando a esta área. Nós não queremos aqui encontrar culpados, mas entendemos que, se calhar, a motivação que levou a parte da população retornar a esta área é exatamente o facto de que boa parte deles, a principal atividade é a pesca. Então, quanto mais próximo do mar, melhor, não é? Para eles. Grito de socorro dos cidadãos que viram as suas casas inundadas na última sexta-feira devido às enchentes no Rio Cavaco. Uma situação grave, mas que merece a atenção, e a esta altura também já tem a atenção, sim, da administração provincial de Benguela. Certeza que já estão a tratar desta situação. Vimos aí um espaço de alojamento para as famílias, pelo menos isto já está salvaguardado, isto é o mais importante. Agora, esperamos é que encontremos melhores espaços, porque vimos aí a mamã a reclamar pelo menos dos mosquitos, a pedir aí mosquiteiro. Então são questões que devemos ver, questões básicas, para depois não termos outros problemas. Por favor. No município dos Molenvos, bairro Papá Simão, uma jovem de 28 anos de idade perdeu a vida de forma trágica, alegadamente às mãos do próprio namorado. O principal suspeito já se encontra detido e aguarda pelos trâmites legais. Esta situação está a abalar muita gente, sobretudo os moradores dos Molenvos na zona do Papá Simão. Como é que um namorado tem coragem, segundo informações, de tirar a vida da sua própria companheira, namorada? Vamos ver isto, por favor. Zuela. O que começou com aparente tranquilidade terminou em dor profunda. Segundo relatos, o acusado levou a namorada sem levantar suspeitas, chegando mesmo a tranquilizar a família. Mas, dias depois, a notícia devastadora confirmava o pior. Uma vida interrompida, sonhos destruídos, uma família mergulhada no luto. Não sei como é que vai sentir no momento sem ela. E é uma pessoa que eu já estava a confiar que deveria nos levantar em casa, estava a fazer ciências políticas.
É uma pessoa que nós até falávamos com ela, você que vai ensinar a tua inteligência nas tuas filhas pequenas, nas tuas irmãs pequenas, vocês é que vão ensinar ela. Agora, com essa perda, eu não sei como é que eu vou fazer, porque Amador era uma pessoa especial para casa. Era especial, por que eu digo isso? Porque era a única pessoa que era focado na formação. Era muito focado na formação. E quando sempre ela ia para a faculdade, falava comigo, papá, falta dinheiro do táxi. Eu ainda, mesmo assim, ele falava, aguarda, vou tirar a moto rápido, vou girar. E quando vinha com a moto, tinha sempre o menino que eu lhe dava para ela ir na faculdade. Agora, com essa perda, é muita dor assim, praticamente tiraram um tesouro da família. Sobre a informação que circula nas redes sociais sobre o possível estado de gestação de Madalena, o pai revela ser falsa. Não, isso é mentira. Ela não estava grávida. Ela não estava grávida porque eu próprio estava lá no hospital com meu filho. Então estava lá o senhor que é o especialista nessa área, abriu o corpo, viu, me chamou que ela foi metida um pano no pescoço, apertada. Não gravidez, não, ela não estava grávida. Isso é mito. É mito, está a mentir, porque na qual quando ela estava em vida, para nós todos sabemos quando a filha está grávida, a primeira pessoa que ela fala é a mãe. Ela é a mãe, o pai é a última pessoa de saber. Mas isso não é verdade, ela não estava grávida. Aqui, por exemplo, onde estou sentado, nesta cadeira branca, é o lugar onde o suposto namorado sentava, das 19 até bem pertinho das 23 horas. Tudo porque conversava sobre projetos de vida com a jovem Madalena. Ela sentava neste banco. Uma menina ajudante da mãe dela, quando a mãe não está, Amador faz o papel de mãe. Quando as crianças estão incomodadas, a mãe faz fazer outras atividades. Amador era orientada para levar as irmãs no hospital. Nesse momento que esse demônio fez isso, olha, a minha tia está bem transtornada. O que nós estamos a pedir é só justiça. Queremos justiça. Amador, uma aluna universitária. Ela, se não defendeu até hoje, é por motivo de meios financeiros, porque ela é finalista do Agostinho Neto. Eu própria, como prima, quando a minha tia me disse que Amador entrou no Agostinho Neto, eu fiquei indignado. Eu disse, Amador, com a nossa pobreza, com a nossa miséria, não é um qualquer que entra no Agostinho Neto. Amador testou e ela ingressou. É porque ela tinha capacidade. Não é uma pessoa qualquer, um fantasma, um demônio que vem não sei de onde, tira a vida dela barbaramente. Nós queremos justiça, mas está nos doendo muito. Amador não é sanzaleira, não é vadia, não é nada. Amador não tem poucas amizades. Eu estou aqui. Ela, a amizade dela são umas senhoras idôneas, inclusive essa senhora é amiga da Amador, conversa com ela pessoalmente. O que eu constatei aqui, dizem que Amador, casa, escola, casa, Amador vendia até carvão. Ela vendia carvão para pegar a passagem dela para ir na universidade. Amador vivia na funda na minha avó. Ela preferia ficar na funda para fazer bolinho gelado. 21 horas está passando aquelas matas da funda, até a funda vila, para ir na casa da minha tia. Amador era uma menina batalhadora, não tinha orgulho de nada. Não tinha orgulho de nada. O que lhe aparecesse, ela vestia. O que pudesse fazer no cabelo, ela fazia. Está nos doer porque Amador não foi ilusionista. Não. O que esse jovem fez, nós só queremos a justiça. Pode ser filho, não sei de quem é, mas todo mundo, quando comete, tem que pagar. Estamos, neste momento, a sair da casa da jovem Madalena em direção ao lugar onde ela foi encontrada já sem vida. O bairro é Papá Simão. Papá Simão é o bairro onde a Madalena foi encontrada já sem vida. A Madalena era uma jovem sacrificada. Uma jovem que dava no duro, atrás dos seus sonhos e atrás de um futuro melhor também para a sua família. Mas às vezes nós não conhecemos o coração das pessoas. Sobretudo o coração das pessoas que decidimos abraçar, que decidimos amar. E infelizmente, a Madalena, Amador,
como é carinhosamente conhecida no bairro, foi-se. Foi-se de uma forma trágica, de uma forma que não se explica. Não há compreensão para isto. Como é que alguém que com juras de amor prometeu a mim, quando eu aceitei, quando ela aceitou, cuidar de mim, proteger-me, faz isso comigo? O jovem no bairro é chamado por CR7. Um jovem que se dedicava ao desporto, ou que se dedica ao desporto, mas que tinha este coração. Depois começou então a dar aulas. Tornou-se professor. Hoje é professor. E a pergunta é, como é que um professor, alguém que está aqui para se os namorados fazem isso, até os namorados fazem isso. Nós agora vamos ao local onde foi encontrado Amador sem vida. Sem vida. Sem vida. Vocês conseguem perceber isto? A gravidade desta situação até dói o coração. Zuela, por favor. No local onde o corpo foi encontrado, o ambiente ainda é de choque entre os moradores que relatam momentos de tensão. Foi precisamente nesta casa abandonada onde o jovem Cristiano, que está a ser acusado de ter tirado a vida da sua própria namorada, onde ele, na verdade, realizou tudo aquilo que ele tinha que realizar. Por exemplo, há mais de 5 dias, a jovem Madalena esteve nesta fossa. Repare só, uma fossa de aproximadamente 10 metros de altura. O jovem, antes mesmo desta zona estar como está, ele teve que colocar a sua ex-namorada, colocar aqui dentro, pegar lixo e colocar por cima dela. Tudo porque, segundo os populares, ele já não queria saber de absolutamente nada. E a família da jovem Madalena já encontrou aqui a vítima em estado de putrefação, pois já não tinha como viver ou sobreviver. Esta mesma jovem que deixa familiares, amigos e até mesmo vizinhos bastante tristes. Nós vimos, eram por volta das 22 horas, o jovem estava à procura de alguém, de alguns meninos que possam ajudar ele a cavar uma cova, uma espécie de cova. Sim, tem um jovem que mora aqui, vizinho ao lado, sim, se prontificou, tentou pedir também num outro, mas outro era de temperamento assim, muito estressante, não aceitou, incentivou o outro que agarrasse ao mesmo, lhe deram várias surras quando todo o povo aqui acordou, ficaram a bater ele, é ali que demos conta que realmente ele matou alguém, mas não sabíamos onde estava situado o corpo da mesma pessoa, só ele só estava a falar que matou alguém e queria enterrar ali mesmo, nesse exato buraco que estavam a cavar, que estava a pedir para as pessoas cavarem. E ali, surra, levando ele para a esquadra, e o jovem que realmente que estava para cavar o buraco, que supostamente é que agarrou mesmo, para saberem que ele matou a pessoa, está detido. Até agora não sabemos nada dele, então estão a falar que o caso está mesmo também incluído com ele. Aqui seria a segunda ação do jovem Cristiano que, infelizmente, não deu certo a sua ação, porque o objetivo do namorado da jovem Madalena era de colocar esta mesma jovem dentro deste buraco para terminar
com a sua ação maléfica. A sociedade está completamente triste depois de vários relatos contados nas redes sociais. E como mãe que sou, não sei, não tenho palavra e não sei como descrever, mas a verdade é um sentimento que tem dentro do meu coração, que até agora, se conseguir ver o meu rosto, está cheio de lágrimas, porque não consigo, mesmo atirando o corpo do sítio em que está, mas ainda sinto, porque eu vi ela dia seguinte sendo tirada da água, ela toda inflamada. E ontem eu saí da igreja, vi a fotografia lá, procura-se. Eu falei ao meu bebê, Rossânio, esta moça é aquela moça que estava ali procurando. Mesmo indo pela igreja, ainda deitei lágrimas, fiquei assim a pensar, meu Deus, uma pessoa desse nível, eu entrei na rede social e disseram que está no 4º ano de faculdade. Quando é que aquela mãe gastou para que esta filha estaria ali? Quantas filhas nesse mundo estão na vida de bandidagem de outro lado, mas a mãe fez o possível de fazer algo positivo para aquela filha, para que ele lhe garante algo no futuro para com esta mãe. Agora aparece alguém, supostamente é um professor. O que significa um professor? O educador. Ser educador, seria ele educador desta jovem. Como é que ele agora vai tirar a vida desta jovem que está num patamar para que ele cresça e fazer algo de bem na sua própria família? Então, é uma dor, não tanto quanto a minha, assim como outras mães também acredito que eles estão a sentir o que eu estou a sentir também. Então, é só justiça. É só justiça. Se ele livre vontade dele, pensou mesmo isso a tirar a vida daquela jovem, tudo muito bem. Mas se o demônio também lhe possuiu, vão se entregar numa religião, tudo quanto Deus faz justiça. Faça justiça, tem que orar. Tem que orar para que tudo passe. Mas também é coisa que não devemos esquecer. A Bíblia diz, nos últimos dias haverão coisas difíceis que nunca tínhamos visto. Então, este é um dos sinais que estamos a ver e acreditamos que Deus já está a vir. E vamos nos preparar e se entregar de espírito em verdade diante de Deus. Pois é. Dói esta situação. Arranca o coração. Como é que um namorado, dois jovens que tinham uma série de objetivos para o futuro. Ele ia à casa da jovem, sentava-se aí, conversavam, os pais conheciam. E ele faz isso com a companheira. Tirar a vida da namorada e colocar numa fossa. Que tipo de ser humano é você? Você não tem coração, você não tem amor ao próximo. Você não amava a sua namorada? Como é que isto acontece? Como? Como é que você faz isto? Como é que você faz isto? Agora, o futuro da família ficou disperso. Amador estava no 4º ano da universidade. A família olhava para Madalena como esperança. É ela que vai nos ajudar. 4º ano da Universidade Agostinho Neto. E a tia disse, a prima, não é fácil estar aí. Quando nós recebemos a notícia que ela estava a fazer o 4º ano, que ela tinha entrado à faculdade, nós ficamos felizes. E aí nós percebemos que ela não era qualquer pessoa. E vens tu, que ela considerou, que ela escolheu, e tiras a vida dela. Tiras a vida dela. Amador, que tinha planos de te apresentar aos pais dela. Ela queria te apresentar. E você faz isso. Você faz isso. Você não matou só Amador, você matou a família de Amador. E diante de uma situação como essa, o que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer? O caso já está nas mãos das autoridades. Vamos acompanhar agora o que a sociologia, a psicologia e a igreja abordam sobre este facto que deixou a sociedade completamente indignada. É para azuelar agora.
refletem problemas sociais cada vez mais frequentes. O sociólogo Eusébio Candundi aponta fatores como o ciúme excessivo, o sentimento de posse e a falta de controle emocional. Lidar com uma situação com problemas de saúde mental. Temos também a cultura do machismo e o patriarcado, que é uma situação que pode originar outras situações ou ações que terminam em violências, como já vimos aí na peça que foi passada aí. E também o histórico de violência. O histórico de violência temos que saber até que ponto é que o jovem que cometeu a situação é ou não é violento, até que ponto é que no processo do namoro já houve indícios de violência ou não violência. Daí que aconselhamos a todas as pessoas que estejam a acompanhar a peça e não só a viver em sociedade, como todos nós aqui estamos, tendo em conta a situação, olhar aos sinais, olhar as situações que podem originar violência, porque a violência não justifica, mas sim temos outras alternativas para lidar com essas situações de nervosismo, mal-entendidos, para que socialmente podemos viver em harmonia. Na vertente psicológica, o especialista Gelson Daniel admite a possibilidade de desequilíbrios emocionais por parte do acusado, mas reforça que nada justifica a violência. Estamos diante de um fenômeno em que a psicologia criminal nos obriga a irmos e a olharmos para além das aparências. É importante compreender que o facto de o indivíduo ser descrito como tranquilo pelos pais não invalida a possibilidade de comportamentos violentos. Na verdade, muitos agressores que têm estado próximo de nós apresentam um perfil socialmente ajustado com base na boa inserção profissional e no comportamento aparentemente estável. Esse fenômeno pode estar associado ao que chamamos de incongruência cognitiva ou dupla identidade comportamental, onde há uma discrepância entre o self público e o self privado. O que é que isso quer dizer, em outras palavras? É que muitos de nós, em alguma hora, e que chamamos vulgarmente, muitos de nós resolvem manter contacto, mas que não percebem o perfil comportamental destas pessoas. Então, eis-nos aqui chamada mais uma vez, para que comecemos a refletir sobre a importância de, quando escolhermos alguém para mantermos relações conjugais, olharmos para o perfil comportamental desta pessoa, porque não sabemos como ele poderá reagir face a alguma questão. Do ponto de vista da psicologia clínica, podemos considerar a presença de fatores como dificuldades na regulação emocional, porque se ele resolveu tirar a vida de alguém e depois, conforme relatos, colocar a outra pessoa numa fossa, a gente poderá descobrir que alguns traços de personalidade poderão estar justamente disfuncionais, como impulsividade, possessividade ou traços narcísicos e, em alguns casos, perturbações psicológicas não diagnosticadas. A fé também se junta às vozes que pedem reflexão. O reverendo Ismael Sebastião, líder da Igreja Assembleia de Deus, Catedral de Adoração e Promessa, apelou ao resgate de valores fundamentais. Quando sinais como esses acontecem e quando esses sinais se repetem, nós já não absorvemos isso como sinais, nós absorvemos isso como diagnóstico. Nós podemos fazer um diagnóstico de que a sociedade de facto não está bem. Porque não é a primeira vez que nós vimos uma situação como essa, da morte do namorado, namorada, da esposa, e depois ser colocado na fossa. Uma repetição de sintomas, e isso já nos dá um diagnóstico muito mais amplo. E eu faço esse diagnóstico em 3 dimensões. Primeiro, na dimensão espiritual, segundo, na dimensão emocional e terceiro, na dimensão social. Na dimensão espiritual, claramente, é a ausência de Deus, o esfriamento de valores como o amor, como o domínio próprio, como a temperança, né, que começam a desaparecer das pessoas e, obviamente, torna o ser humano cada vez mais, permita-me o termo, animal, nas suas ações, nos seus comportamentos, tanto pelo afastamento de Deus, o esfriamento. O relacionamento com Deus gera isso, gera a empatia, o amor ao próximo e, claro, o desejo da vida em relação a outra pessoa. A segunda nossa análise vai do ponto de vista emocional.
Nós estamos a viver uma geração que confunde o amor com controle, confunde cuidados com violência. Então, de alguma maneira, não foram ensinados a tratar o amor. Foram ensinados a amar, mas não foram ensinados a cuidar. Não foram ensinados a ter equilíbrio emocional. Então, nós estamos a viver um tempo de um desequilíbrio emocional muito grande, onde a raiva toma as pessoas, o descontrole toma as pessoas e é uma desinteligência emocional. É necessário ensinar as pessoas a controlar as suas emoções, a gerir as suas emoções, a equilibrarem as suas emoções e a compreender que nós, quando amamos alguém e cuidar daquela pessoa, também significa respeitar a decisão das pessoas. Enquanto isso, o suspeito permanece sob custódia da Polícia Nacional e aguarda os trâmites legais. A família da jovem Madalena clama por justiça e por respostas urgentes. Diante do que foi dito, a única coisa que podemos acrescentar é que, de facto, a nossa sociedade não está bem. Nós não estamos bem. Precisamos conversar. Precisamos de psicólogos, precisamos da igreja e precisamos também da intervenção dos sociólogos. Porque algo está mal. Está mal. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Pois é, estamos de volta para a terceira e última parte do programa Zuela Meu Povo. Agora, vamos àquilo que são então os destaques do Girassol Jornal. Vamos para a central de informação da Rede Girassol ter com a jornalista Manuela Costa. Manuela, boa noite, quinta-feira. Quais são os destaques do Girassol Jornal para hoje? Olá, Ailton Fernandes, boa noite para si também. Vamos destacar nesta quinta-feira a promoção e progressão de carreira docente. Executivo e sindicatos dos professores chegam a consenso. Transportes públicos em Cabinda, governo e empresas acertam passos com vista a minimizar a escassez. Vandalização e queima de contentores, Elisal perdeu no último semestre do ano passado o equivalente a 500 milhões de kwanzas. Palácio da Cidade Alta, chefe de Estado conferiu posse ao novo juiz conselheiro do Tribunal de Contas. Segurança de navios no Estreito de Hormuz, Portugal promete continuar a trabalhar com outros países. Tudo isso e muito mais vamos trazer neste Girassol Jornal de quinta-feira. Ailton. Pois é, Manuela, pois é. Nós vamos estar atentos. Um bom jornal para ti e até já. Até já. Até já. Pois é, foram então os destaques do Girassol Jornal com a Manuela Costa. Não saia daí. Fique por tudo do Girassol Jornal. Tudo que é notícia passa aqui. E é informação com credibilidade. O melhor da informação passa na Rede Girassol. Agora, vamos para o Procuraja. Não, li mal. Chegou do WhatsApp para azuelar no programa da família angolana. Sim, está correto. Boa noite, caríssimos companheiros. Estamos aflitos com uma situação. Está desaparecido o nosso irmão André Mbele Diogo, mais conhecido por Manucho. Ele está desaparecido desde segunda-feira. Saiu de casa por volta das 14 horas para o hospital do Zango 8000. Até o momento, não voltou para casa. Quem o encontrar, por favor, ligue para o terminal telefônico 925 96 71 10 ou o 936 46 08 32. Está desaparecido o jovem que vocês estão a ver agora na imagem. Ele é mais conhecido por Manucho. Saiu de casa quando foi ao hospital do Zango 8000 e depois já não regressou a casa desde as 14 horas que ele foi então ao hospital. A família está preocupada, a família está aflita, não sabe o que fazer. Já lá se passaram alguns dias desde que o Manucho não regressa
para casa e não dá sinais à família. Quem souber do paradeiro deste jovem, deste cidadão, deste chefe de família, é contactar o 925 96 71 10 ou o 936 46 08 32. E termina aqui o nosso Procura Acha. Hoje é o Dia Mundial de Consciencialização sobre o Autismo. O que se sabe sobre o autismo? Você sabe o que é o autismo? Não? Então vai aprender agora, no programa da Família Angolana. Vamos à efeméride. Zuela. O autismo é uma inadequação no desenvolvimento que se manifesta de maneira grave por toda a vida e normalmente aparece nos 3 primeiros anos de vida. Acomete cerca de 20 entre cada 10.000 nascidos e é 4 vezes mais comum no sexo masculino do que no feminino. É encontrado em todo o mundo e em famílias de qualquer configuração racial, étnica e social. Não se conseguiu até agora provar qualquer causa psicológica no meio ambiente dessas crianças que possa causar a doença. Criado pela Organização das Nações Unidas, o 2 de abril é marcado como o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo para que as cerca de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo possam viver sem o preconceito. O autismo, conhecido como o transtorno do espectro autista, é uma condição neurológica permanente que afeta o desenvolvimento, manifestando-se desde a infância. Caracteriza-se por dificuldades na comunicação social e interação, além de comportamentos restritos, repetitivos e interesses intensos. É um espectro porque varia amplamente em intensidade e sintomas. Segundo a Associação Americana de Autismo, os sintomas são causados por disfunções físicas do cérebro, verificados no exame ou entrevista com o indivíduo. Os sintomas incluem 1. Distúrbios no ritmo de aparecimento de habilidades físicas, sociais e linguísticas. 2. Reações anormais às sensações. As funções ou áreas mais afetadas são visão, audição, tato, dor, equilíbrio, olfato, gustação e maneira de manter o corpo. 3. Fala e linguagem, ausentes ou atrasadas. Certas áreas específicas do pensamento presentes ou não. Ritmo imaturo da fala restrita, compreensão de ideias, uso de palavras sem associação com significado. 4. Relacionamento anormal com os objetos, eventos e pessoas. Respostas não apropriadas a adultos e crianças, objetos e brinquedos não usados de maneira devida. Pois é, celebramos hoje então o Dia Mundial de Consciencialização sobre o Autismo. O autismo que é uma doença que carece ainda de muitos estudos, mas que também tem estado a acometer muitas pessoas. E o mais engraçado, as pessoas não sabem, o autismo não tem que ver com raça, não tem que ver com etnia, nem tem que ver com status. O autismo, ela pode afligir toda a gente. E há um dado curioso de um estudo feito pela Associação Americana de Autismo, que diz mesmo que o autismo afeta mais homens, mais bebês do sexo masculino são acometidos ou nascem com autismo. Então, devemos acabar com os preconceitos, devemos acabar com ideias negativas em torno desta patologia que ainda carece de muitos estudos para se chegarem a determinadas conclusões. Vamos agora para um outro assunto. Angola registrou cerca de 300 casos de tráfico de seres humanos em 2025. Segundo a secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, os criminosos atraem as vítimas pelas redes sociais com promessas falsas de emprego, numa lista onde mulheres e crianças são as principais vítimas destes bandidos. Zuela.
Considerado como o terceiro negócio ilícito mais lucrativo do mundo, o tráfico de seres humanos é um crime que afeta a dignidade da pessoa humana e envolve o recrutamento, abrigo de pessoas por meio de ameaça ou abuso de vulnerabilidade. Todavia, no país, o fenômeno vai ganhando espaço nas redes sociais. Sobretudo agora com as tecnologias de informação, mecanismos de comunicação digital, provavelmente a forma de atuação dos diferentes atores sociais, dos diferentes atores que intervêm nessas práticas, vão se moldando, vão se aperfeiçoando no sentido de atraírem as suas possíveis vítimas. Não é um número alarmante, nem é um número que, digamos assim, está ao nível das situações que vão ocorrendo nos outros países. Angola, no pretérito ano de 2025, foi objeto de relatório emitido pelo governo do Estado americano em matéria de tráfico de seres humanos. E desse relatório foi concluído que Angola teve uma boa classificação, portanto encontra-se no nível 2 intermédio. Significa que é um país que não representa perigosidade. Na conferência sobre o tráfico de seres humanos que teve lugar no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, foi sublinhado que as crianças e as mulheres constituem a preferência dos traficantes que usam as vítimas para exploração infantil, sexual, trabalho forçado e outros atos reprováveis. O que nós mais temos vindo a verificar são pessoas que são trazidas para o território angolano, digamos, com falsas expectativas de emprego, oportunidades de melhorias de vida e que, postas cá, obviamente constatam que a situação não é efetivamente como foi prometida. O tráfico também é interno a cidadãos angolanos que são retirados das suas áreas de residência no interior do país com a ideia de terem trabalho, por exemplo, em fazendas, em fábricas aqui de cidadãos asiáticos essencialmente e do norte de África, ali do Corno de África melhor, e que esses cidadãos são desviados para a exploração laboral. Nós e o levantamento que nós fizemos é que nós já estamos a rondar cerca de 200 casos de tráfico de seres humanos. Porque muitas das vezes os autores, quer morais ou autores, são pessoas próximas, quer das vítimas, e neste sentido que eles aproveitam-se de alguma fragilidade, em alguns casos, das famílias, e poderem tentar ou praticarem estes atos. As igrejas ou a sociedade civil também devem ensinar já a partir do berço boas maneiras, terem cuidados, isto é, prevenindo-se. Conferência sobre tráfico de seres humanos, Angola, desafios normativos e respostas institucionais, juntou membros do governo, estudantes e docentes universitários com reflexões sobre medidas preventivas. Este é um assunto muito sério, muito sensível e que merece a nossa atenção. E é bom que as autoridades também analisem o que está a acontecer. E, aliás, devemos levar esta iniciativa de debate, essa iniciativa de conversação sobre isto que está a acontecer na nossa sociedade. As pessoas estão a desaparecer assim, do nada. E, afinal, existem criminosos no nosso meio. Existem pessoas mais gananciosas no nosso meio. E essas pessoas nós chamamos de amigos, de tios, de primos, de vizinhos. Mas são pessoas más. São pessoas que não têm amor ao próximo. O que é que passa na sua cabeça quando você decide tirar uma criança, uma mulher, do seio da sua família e levar não sei aonde? Você também é ser humano. Você tem carne, você tem osso, tal como todos nós temos. Você também sente dor. Por que que você tem de causar a dor a outras pessoas? Por que que você tem de fazer isso?
reflete, pensa. E se você tiver coragem, entregue-se às autoridades. Porque não está certo. Não está certo. Meu Deus do céu. 2 jovens com histórias de vida distintas pedem apoio para regressar à província da Huila. Sem meios para custear a viagem, ambos lançam um pedido de ajuda à população angolana. Liliana Vitor, Zuela, por favor. 2 jovens com histórias distintas desejam regressar às suas províncias de origem. Huila. Alberto Cabinda, sem vir da província da Huila. Cheguei aqui por intermédio de trabalhar. Estou aqui sem trabalho. Agora estou a pedir. Eu tenho 21 anos de idade. Aqui só vim a trabalhar. Os familiares estão mesmo lá na província da Huila. Aqui não dá certo, não dá certo. Vim pedir ajuda de viajar. Então, aqui morava com quem? Com o meu padrasto e minha mãe. Então, ele não queria mais para mim ficar mais com ele. Me chutou, dizendo vai. Então, eu só pedi ajuda de viajar. Quem tem pessoas de boa fé, por favor, que me ajude só. Eu sou mesmo aqui pedir ajuda. Para a minha terra, Huila. Vou na casa da minha tia, onde eu morava lá, com o meu filho. Porque o meu filho também ele deixei lá. Neste momento estou mesmo assim na rua, dispersa mesmo. Estou desamparada mesmo. Estou mesmo assim na rua, mesmo assim mesmo. Aí eu dormir, pego assim nos hospitais, na vila, dormo lá. Dois jovens da província da Huila desejam regressar à sua terra natal, que é mesmo a província da Huila. Por favor, quem puder ajudar estes jovens, eu gostava que a minha produção colocasse o contacto dos jovens aqui em rodapé. Quem puder ajudá-los, pode contactá-los. Este é o número que eles deixaram para ajuda. Colocaram aí o nome da Liliana Vitor. Por favor, quem puder ajudar, nós agradecemos. O contacto vai voltar a passar em rodapé. Senhor empresário, estes jovens estão em Luanda e desejam regressar para a sua terra natal, a província da Huila. Eles aqui em Luanda estão a passar muitas dificuldades. Já não sabem o que fazer. Bateram as nossas portas. Se você puder ajudar, por favor, eu lhe peço, ajude estes jovens para não se perderem aqui. Ajude estes jovens, por favor. E estamos a terminar mais uma edição do programa Zuela Meu Povo. Vou mandar cumprimentos a Luizilda Estevão Quileba, esse é o nome dela, que está hoje a completar 17 anos de idade. Luizilda, feliz aniversário, que tenha muita saúde, muita paz, muito dinheiro também, quando crescer, ainda só tem 17, e que Deus Pai Todo-Poderoso continue a lhe abençoar rica e poderosamente. Nós voltamos amanhã com a mesma garra e o mesmo amor. Você sabe que a consciência é o único Deus verdadeiro de cada homem. Sobre ela descansa todo o ideal de inferno e paraíso. Nós voltamos amanhã com a mesma força e o mesmo amor. Lelu Tondozuela.